Olá, Vascaíno. O Carille vai mudar o time do Vasco para a partida de amanhã contra o Lanús. Gigante entra na justiça para cobrar uma grana do América de Minas. Estava no contrato, vai ter que pagar. Olha, notícia boa acontecendo hoje no CT Moacir Barbosa que vai influenciar no jogo de amanhã contra o Lanús. Vamos falar dessas e outras notícias aqui no programa recheado Resumo Gigante. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. Aquela opção todas, pois assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos embora para essas notícias, tem muita coisa para a gente conversar hoje aqui no Resumo Gigante. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante, seu programa de segunda a sexta, sempre às 7 horas da noite, segunda a sexta, em dias que não tem jogo do Vasco. Amanhã, por exemplo, tem jogo do Vasco às 9h30 da noite e a gente não vai ter o Resumo Gigante às 7 horas. Vamos ter a live de pré-jogo, sempre 1h30 antes do jogo. Então, 8 horas da noite, a gente está entrando com a nossa live de pré-jogo, já para fazer o esquenta e falar de tudo sobre Vasco e Lanús pela Sul-Americana. Jogo que vale a liderança do Grupo G, né? E liderança na Sul-Americana é a continuidade na competição. O segundo lugar do grupo tem que disputar uma repescagem contra os terceiro colocados da Libertadores, eliminados em terceiro lugar na Libertadores. Vem fazer uma repescagem aqui com a galera que foi em segundo lugar nos grupos da Sul-Americana. E aí vem quem continua. Então, para ser classificado direto, o bom é ser o primeiro do grupo, né? Bem, o Carille deve promover mudança no time, mas é mudança no time em relação ao time que vinha disputando a Sul-Americana, tá? Basicamente, a mudança por lesão, né? O Maurício Lemos não vai poder jogar, ainda está sofrendo com a fratura na costela. Outro que não vai jogar, mas não era titular, né? Então não é uma mudança, mas não vai estar no banco, é o Payet, que teve uma entorse no joelho, né? E aí teve uma contusão no ligamento colateral, está em tratamento, parece que não vai precisar de cirurgia, mas está em tratamento. Esse é um tratamento que demora aí 3 semanas, quase um mês, ele vai ficar de fora, depois tem que voltar, recuperar a forma, e aí o contrato dele acabou, né? Não sei por que o Vasco ainda está com essas conversas, mas enfim, isso é problema para outro vídeo, não vamos falar disso agora. Mas a grande mudança que o Carille vai fazer é no ataque. Na verdade, ele vai manter o Ryan do jogo do Flamengo, mudança para os jogos da Sul-Americana. O Garré, que vinha sempre se tornando nos últimos jogos titular nos jogos da Sul-Americana, né? Foi assim contra o Melgar, foi assim contra o Puerto Cabello, não vai mais. O Carille gostou muito da atuação do Ryan contra o Flamengo. O Ryan deve começar como titular no jogo contra o Lanús, indo o Garré para o banco. Essa é a notícia. O Vasco deve manter o ataque com Ryan, Coutinho, Nuno Moreira e na frente o Verrete, tá? Mas tem muita coisa para te falar ainda aqui no resumo. Fica aqui no final, vou te contar uma boa notícia que está na capa do vídeo, e ela é boa mesmo. Vamos lá. Onde é que anda o Alegria? Você lembra do Alegria? O Maxwell Alegria? Onde anda Maxwell Alegria? A gente foi pesquisar, foi ver, porque o Vasco, a gente fala que o Vasco precisa de um jogador de driblador, que quebre linhas, e o Lloyd não é esse cara, não consegue driblar. O Jean Davi até dribla, mas não tem força física para passar. E o Alegria, que começou bem driblando, tá, mas depois veio nos jogos ruins aí e não teve mais chance nenhuma. Enquanto o Lloyd teve 3 chances seguidas, minutagem, adaptação, o Alegria, coitado, não teve tempo de nada. Jogar bem, não jogou bem da base, sai fora. Ele é um jogador do Nova Iguaçu, que o Vasco tem uma participação e tem contrato com o Vasco até o final do ano. Aonde está o Alegria? Bem, eu fui saber que o Alegria está no grupo que fede a peixe, está lá treinando em separado. Ele, o Capasso e o Riquelme. Lembra do Riquelme, lateral esquerdo, seleção brasileira? Mas aí você quebrou, nunca mais voltou a jogar bem e tal. Então, tá o Riquelme, o Alegria e o Capasso treinando em horários alternativos. A Alegria foi afastado também, não tem condição. Será que a Alegria não é melhor do que o Lloyd? O Alegria não dribla melhor do que o Lloyd? Mas eu não acho que a Alegria é solução, eu acho que a Alegria, mas sei lá, cara, o cara não tem chance nenhuma, não pode melhorar e ficar lá com o elenco para ficar observando. Ele é jovem, né? Eu falo porque é um cara jovem, mas enfim, ele está afastado, a Alegria foi afastado, eu não sei se ele fez alguma coisa errada, mas ele está afastado. O Vasco entrou na justiça por um jogador que o Vasco tinha prioridade de compra do América de Minas, o América de Minas acabou vendendo o cara para a Arábia e tinha no contrato lá que se o América de Minas não desse a prioridade para o Vasco, tinha uma multa. É uma grana, né? 1 milhão e pouco, 1.300.000, né? Um negócio assim. E o Vasco quer essa grana e o América de Minas falou que não ia pagar, não. Só ia pagar na justiça. O Vasco entrou na justiça para receber, moveu a ação. O contrato é bem claro, o América de Minas não fez a proposta para o Vasco, vendeu direto para a Arábia
e o Vasco tinha a prioridade de fazer a compra porque estava em contrato. O Vasco empresta o Barros e o Figueiredo, o Vasco empresta gratuito e o América dá essa carta, né? Esse documento no contrato em garantia. Olha, não estou te pagando nada, os jogadores estão vindo de graça, porém eu quero a prioridade de compra no fulano e ciclano. São dois jogadores e um deles foi vendido para a Arábia e o América não deu a prioridade para o Vasco, então tem que pagar a multa sim. E o Vasco vai faturar esse dinheiro, já entrou na justiça aqui do Rio de Janeiro. O Vasco tentou acordos, tentou resolver por fora, mas o América disse que não, então o Vasco ajuizou na justiça. Outra questão e o Brian Rodrigues. Lembra do Brian Rodrigues? O Vasco fez um carnaval no início do ano, na janela de janeiro, que estava quase fechado. O papai não chegou no último dia, acertou tudo com o Brian Rodrigues, mas o time do México desistiu do negócio porque faltava só 24 horas para fechar a janela e eles não iam conseguir contratar nenhum jogador e aí deixou o negócio meio que fechado para o meio do ano. Está fechado mesmo? Parece que não tem nada fechado. O Vasco vai abrir novas negociações, né? E a ideia agora é incluir o Capasso. O problema é que o Capasso quer sair. O Capasso agora diz que vai aceitar, ele queria jogar no Vasco, mas o Vasco já comunicou oficialmente que ele não vai ter chances no Vasco. Não sei o que esse rapaz fez, ó, alguém lá dentro do Vasco, não sei se ele brigou com o Felipe, se ele olhou para a mulher do Pedrinho, não sei o que ele fez, cara. O que ele fez eu não sei. Eu sei que esse rapaz está marginalizado no Vasco, parece que ele vai aceitar a proposta para sair do Vasco. Mas, claro, essa proposta é boa para ele. Ele vai ficar sentado no contrato até o final do ano, e aí, cara, é o Vasco que não quer fazer ele jogar. Ele tá lá, não bota para jogar porque o Vasco não quer. E aí parece que o Vasco está incluindo o Capasso na negociação com o América do México. O México é um time grande, um dos maiores times da CONCACAF, né? Então, um negócio pode ser interessante para o Capasso jogar lá. E o Vasco está incluindo o Capasso nessa negociação pelo Brian Rodrigues. Para o Vasco vai ser excelente, até porque o Capasso agora em julho já pode assinar um contrato, um pré-contrato, né? E sair do Vasco no final do ano de graça. Então, a gente perder o jogador de graça e colocar o cara numa transação, pô, vale muito a pena. O Vasco está tentando encaixar isso aí, mas já começou as conversas. Mas não tem nada fechado com o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues vai vir em julho, não fechou. O Vasco tivesse tido grana, teria feito isso lá em janeiro para garantir o Brian Rodrigues em julho no Vasco. Mas o Vasco não tem a grana e não fez isso. Aí abandonou o Brian Rodrigues, tentou o Bruma, tomou um chapéu no Bruma e acabou trazendo o Nuno. E que foi uma boa surpresa. O problema é que quando trouxe o Nuno, sobrou dinheiro, aí trouxe o Garré e o Lloyd. O Garré era uma aposta razoável, mas o Lloyd nunca foi jogador de futebol e o Vasco apostou num cara desse, né? Então o Brian Rodrigues não tem nada certo, tudo errado. O Brian Rodrigues não tem sentido nenhum. O Lanús já está no Rio de Janeiro, né? Ele vem muito pressionado, ele vem de uma série de empates no campeonato argentino. O último foi agora 1-1 com o Banfield, lá na Argentina. E o treinador está muito pressionado. Eles vêm para ganhar do Vasco. Só que vai jogar fora, Copa Sul-Americana. Será que vai vir com essa disposição toda? O treinador lá parece que vai ser demitido. Os caras querem demitir o treinador, não estão gostando de como o Lanús se apresenta. E amanhã é um jogo decisivo para o treinador. Eu diria que nós teríamos dois treinadores pressionados. Porém, o empate do Vasco com o Flamengo deu uma sobrevida ao Carille. Agora, se ele perder amanhã, eu não sei se ele resiste não, porque perder para um Lanús que não consegue ganhar de ninguém lá na Argentina, 6 empates seguidos, empatou com Puerto Cabello lá na Venezuela. O time do Lanús é fraco também, vem jogando mal. Então o Vasco tem a obrigação de ir em casa fazer o seu papel e vencer o Lanús. Vencer o Lanús amanhã é obrigação. O Lanús não está jogando nada, não é aquele Lanús de outrora. Então o Vasco precisa vencer e vencer logo bem o Lanús para abrir um saldo e se tornar líder isolado do Grupo G na competição. Até porque no retorno vão fazer 2 jogos fora. Vão pegar o Puerto Cabello na Venezuela e o Lanús na Argentina. Vão pegar só o Melgar dentro de casa. Então é hora de ganhar e ganhar bem do Lanús para fazer os 100% de pontos aqui dentro de São Januário, na nossa casa. A notícia boa é que o Adson realmente voltou, já está liberado e o Carille vai contar com ele pelo menos para o segundo tempo. Parece que ele está liberado para jogar 45 minutos. Então ele vai ser relacionado e pode ir para o jogo, pode ir para a partida. A dor que ele vinha sentindo. Ontem ele não fez a carga, ontem ele ficou treinando em separado, fez só um fortalecimento, a parte física. Hoje ele já treinou com o grupo. Falei isso até no vídeo, acho que foi na hora do almoço, no vídeo. A gente colocou uma foto, eu não estava entendendo bem a foto, mas ele está com colete. Eu acho que ele está, e realmente ele estava. A Vasco TV não liberou imagem de vídeo, mas liberou só aquela foto do Adson.
E aí ele realmente estava liberado, já participou da atividade normalmente com bola hoje, não sei o que nós temos, e ele vai para o jogo amanhã. Boa notícia, excelente notícia, né? Porque você tem o Ryan e tem o Adson para o segundo tempo, e o Garré pode ficar como substituto do Coutinho. Não vai ter mais a necessidade do Alex Teixeira, talvez, porque eu não estou perseguindo o Alex Teixeira, não tenho nada contra o Alex Teixeira, mas o Alex Teixeira contra o Flamengo conseguiu tocar na bola. O cara entrou para ser o 10, não consegue tocar na bola. É alguma coisa assim que chama muita atenção, né? Um jogador que está muito fora de sintonia, muito desconectado com a realidade do futebol atual. Bem, era isso que eu queria falar para vocês e aproveitar para fortalecer o pedido de que você deixe o seu like nesse vídeo e para que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Aproveita, vai lá, ative as notificações, daquela opção todas, porque quando tiver vídeo aqui o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral para a gente, se tornar membro do canal, aqui embaixo, ó, tem um botão Seja Membro. Você clica ali, preenche seu cadastro, deixa seus dados todos ali. A gestão é toda do YouTube, tá? Você vai participar de membro do canal. São vários benefícios, mas já a partir do primeiro plano, o Sou Gigante, que é R$ 4,99, você já tem direito a acesso ao grupo de membros do canal Gigante Vascaíno no WhatsApp. Vem participar do nosso grupo do WhatsApp aqui no canal Gigante Vascaíno. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Amanhã, 8 horas da manhã, tem Café do Gigante. 1h da tarde, tem o Almoço Gigante. Mas 7 horas da noite, não tem o Resumo Gigante. Porque amanhã, 8 horas da noite, tem live. Porque amanhã tem jogo do Vascão. Rapidinho, só para deixar o registro aqui. São Januário, né? 98 anos no estádio Vasco da Gama, né? Nosso templo querido, a nossa casa, a verdadeira casa do legítimo clube do povo, né? A São Januário, a casa do Vasco da Gama. Cara, um grande abraço, fiquem com Deus. 98 anos de São Januário, que a vitória amanhã venha para coroar essa festa. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã, 8 horas da manhã. Tchau.